Eu quero ler com vocês em Marcos, no capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu-lhe, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muita prosperidade. Espírito Santo, por favor, fala conosco. Fala aos corações dos seus filhos. Não nos deixe sair daqui sem ouvir sua voz, Senhor. Terra sobriande lamacovias, terra sobriande lamavias, labrachandarabalabacandaraia. Nós te amamos, Espírito Santo. Flui aqui dentro com aquela glória que o Senhor pode revelar aos teus filhos. Oh, Xandaralabacandará. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, irmã Dilza, uma pessoa que tem equilíbrio, não de pessoas desequilibradas, mas o crente equilibrado. Aleluia, meu Deus. O crente que tem conhecimento do equilíbrio da fé. O crente que conhece realmente Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Para eu falar de equilíbrio, é necessário eu lembrar de Pedro, quando ele escrevia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele dizia assim: mas antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Para ter equilíbrio é necessário crescer na graça e é necessário também crescer no conhecimento. Amém, Jesus. Existem muitas denominações, muitos lugares que estão crescendo muito na graça, mas esquece o conhecimento que é a palavra de Deus. E existem muitos lugares que crescem no conhecimento e esquece da graça de Deus. Quando o homem cresce muito no conhecimento, irmã Dilza, ele se torna formalista. Ele imagina que é melhor do que os outros em termos de conhecimento. Ele pensa assim: olha, eu sou melhor do que aquele pregador que pregou ontem. Eu prego demais, eu tenho um conhecimento mais vasto do que ele. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu conheço tudo. Eu conheço alguns dogmas. Eu conheço a hermenêutica, a homilética. Eu conheço toda a teologia sistemática, antropologia, cristologia, ramatiologia, pneumatologia, escatologia, tanta coisa que eu conheço tudo. O cara que tem conhecimento, o cara que cresce somente no conhecimento, ele se imagina ser melhor do que as outras pessoas. Mas aquela pessoa que esquece o conhecimento e cresce na graça, tudo dele é línguas estranhas, é pulo daqui, é grito de dacular, e vira aquela anarquia, ninguém sabe o que ele está fazendo. Você rodopia, faz tanta coisa. Quando você pergunta para ele: o que você entendeu da palavra ontem? Ele vai dizer: olha, eu não entendi nada, mas que eu pulei demais, eu pulei. Você percebeu o tanto que banco, cadeira, tudo saía da minha frente porque eu pulava demais. São pessoas que crescem na graça, mas esqueceu do conhecimento divino. É necessário equilíbrio para que a sua fé tenha estrutura e fé na pessoa de Jesus Cristo. Você pode
pular, não estou te proibindo, mas você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Você pode pular, que não tem problema, mas o importante é crescermos, como Pedro disse. Você cresce na graça, mas você também cresce no conhecimento, porque se você crescer de uma forma diferente, vai pender a balança. A balança mais fiel que existe é aquela dos japoneses, que ela tem 2 pratos. Se você põe 1 quilo de um lado, você é obrigado a colocar outro quilo de outro lado, porque para ela dá o ponto fiel. É a balança mais fiel. Aquela que tem um prato só, você toma cuidado com ela, que ela frauda muita gente. Mas a balança fiel é aquela que tem 2 pratos. Aquela que você põe um peso de um lado, você é obrigado a pôr o mesmo peso do outro lado. E assim é a graça e o conhecimento divino. Se você cresce na graça e no conhecimento, os céus festejam, o céu se alegra, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado, e a igreja sente a presença do Espírito Santo. Crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Pedro que disse isso. E eu me lembro muito bem de uma grande história, que é essa história que eu quero comentar com vocês. Este jovem, ele tinha boas intenções. Uma coisa que muito me admira, como pode ser um jovem rico. Como ele construiu a sua riqueza. Porque dificilmente você vê um jovem que é contado que tem muitos bens e tem muitas posses. Muito difícil. Nós não sabemos a história desse jovem. Nós não sabemos se seus pais faleceram e deixaram tudo para ele. Nós não sabemos como foi que ele conquistou esta riqueza. Mas a Bíblia mostra que um jovem muito rico correu na direção de Jesus Cristo. E quando ele chegou até Jesus Cristo, a Bíblia dele diz que ele se curva, ele se prostra diante de Jesus, já com uma palavra maravilhosa: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para conquistar os céus do lado de dentro? O que eu necessito fazer para me conhecer mais a Deus? Ele queria dizer, porque ele pensava que com seus bens materiais ele poderia chegar até a eternidade sem preocupação com nada. E Jesus olhou para ele e disse: olha, você me acabou de chamar de bom, mas você, eu acho que está confundindo eu com seus amigos, ou até mesmo com algum parente que você tem. Como é que você me chama de bom? Você nem me conhece. Agora, bom é Deus. Aleluia. Jesus queria dizer para ele: bom é Deus, que me tirou lá dos céus para me entregar nas mãos dos malfeitores e dos pecadores, para resgatar a sua alma. Aleluia. Bom é Deus. E ele disse: bom, mas o que eu devo fazer para me herdar a vida eterna? Jesus Cristo olha para ele e disse: você conhece os mandamentos? Olha, você conhece mesmo os mandamentos? Você não pode prostituir, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode furtar. E teceu um comentário para ele do Antigo Testamento, as letras que Moisés descreve. E aquele jovem empolgado para Jesus disse: olha, Jesus, eu quero te dar uma bela de uma resposta. Tudo isso que você falou, eu tenho conhecimento desde a minha pequeninez. Desde quando eu era menino, eu conheço muito bem as letras. Mas faltava a graça na vida dele. Ele dizia: eu conheço as letras. Desde pequeno eu conheço os mandamentos. Aí Jesus olha e fala: mas muito bem, você conhece mesmo os mandamentos? Ele disse: eu conheço tudo que o Senhor está falando para mim. Jesus olha para ele e disse: olha, então vou te fazer mais uma coisa. Eu quero que você... Eu conheço a história. Eu acho que Jesus olhou para ele e falou: eu conheço a história, viu, boy? Eu sei que você tem muitas posses. Eu sei que você é um camarada rico. Eu sei que você tem dinheiro. Eu sei, mas eu quero te fazer uma outra proposta. Já que você tem conhecimento de toda a lei, eu quero que você vai lá, pega os seus bens materiais, vende e reparte com os pobres. E depois que você repartir com os pobres, aí você pode vir e me seguir. Assim você terá um tesouro nos céus. Aleluia. E aquele jovem olhou para Jesus
E de repente o semblante que chegou, aquele semblante alegre, aquele semblante cheio de vida, quando ele chegou com aquela felicidade, porque estava se curvado diante do Deus Todo-Poderoso. Quando ele olha para Jesus com essa proposta, a Bíblia disse que ele saiu triste, porque possuía riqueza. É a primeira vez na história, na Bíblia ou no universo, que um homem rico se entristece porque possui bens materiais. Você já viu uma pessoa sair triste porque possuía bens materiais? Essa é a primeira história que você está ouvindo, de um jovem que possuía riqueza, mas não abriu mão da sua riqueza para não seguir o mestre. Ele saiu triste porque possuía riqueza, o que a Bíblia disse. Mas o que eu quero chegar aqui para vocês é que ele tinha conhecimento, mas não tinha a graça de Deus. Aleluia. Ele conhecia as letras, mas não conhecia o dono das letras. É necessário conhecermos o Deus que nós adoramos. Aleluia. É necessário sabermos o Deus o qual nós prostramos diante dele e adoremos. É necessário ter o conhecimento, mas é necessário termos a graça dele para que possamos fazer essa obra maravilhosa que somente ele pode dar para a igreja. Terra subriante lamávias. É triste o homem que possui conhecimento só, mas não tem a graça de Deus. Aleluia. É muito triste o homem que possui dessa forma. E a Bíblia disse que ele tinha riqueza, mas ele não tinha uma vida espiritual. Ele tinha bens materiais, mas não tinha uma vida espiritual com Deus. Ele possuía um nome na sociedade por ele ser rico. Por ele ser rico, ele era um homem, um jovem, que onde ele ia, ele era destacado com os olhares das pessoas. Lá vai o nosso jovem rico, lá vai o nosso jovem milionário. Mas ele não tinha a riqueza do céu, que era Jesus. Aleluia. Ainda faltava Jesus no coração dele. Você que está nos ouvindo, lembra de uma coisa: você pode ter o seu nome na sociedade, mas o mais importante não é o nome na sociedade. O mais importante é termos o nosso nome arrolado no livro da vida. Porque quando Jesus Cristo voltar, o que vai nos diferenciar dos demais é o nosso nome que está escrito no livro da vida. Porque se Deus chegar e não achar o seu nome no livro da vida, você vai para o inferno. Você vai sofrer nas profundezas do inferno. Se quando ele chegar, você pode ter seu nome na sociedade, mas se você não tiver o seu nome no livro da vida, infelizmente você está no lugar errado. Infelizmente você está indo para um lugar triste e um caminho sem volta, e um caminho sem retorno. Foi por isso que naquela vez eu até trouxe uma palavra sobre aqueles discípulos que se alegraram quando expulsaram os demônios. Jesus Cristo olhou para eles e disse: olha, não alegrai só por isso não, meus amados. Vocês estão expulsando capeta, expulsando demônio por aí, não alegra com isso não. Primeiro vocês têm que alegrar porque os seus nomes estão no livro da vida. Porque quando meu pai me mandar para voltar aqui, os nomes que estiverem lá vão subir, mas os nomes que não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo, no lago de fogo, no lago de fogo. Foi Jesus que disse isso. Então é necessário que os nossos nomes esteja escrito no livro da vida. Aleluia. Outra coisa interessante, que a Bíblia diz que ele tinha amor aos bens materiais. O coração dele era apegado aos bens materiais, aos seus carros, aos seus cavalos, aos seus exércitos, às suas casas. Ele era apegado, seu coração era apegado àquilo. E nós devemos não aplicar o nosso coração a terreno, irmãos. Nós não podemos colocar o nosso coração em terra. Terra fica aqui, mas a nossa alma tem um lugar reservado lá no céu, na glória. É isso mesmo. Tudo isso vai ficar aqui. Agora mesmo, dia de sábado, nós passamos por um momento difícil. O meu primo César, a sua esposa, acabou de perder a mãe dela.
E nós fomos lá, fizemos louvores, sentimos no coração, mas ela foi. Não leva nada, meu irmão. Casa ficou aí para os filhos, deixou os bens materiais para os filhos, mas não leva nada. Nós não conseguimos levar nada daqui. Prepara o seu coração para Jesus. Vamos fazer a obra de Deus como se Jesus Cristo estivesse voltando agora. A obra de Deus é urgente, é necessário fazermos ela, ganhar almas para o reino de Deus. Tem um louvor que fala que nós não podemos ir de mãos vazias. Tem um louvor que diz que nós não devemos chegar a Ele com as mãos vazias, nós temos que levar almas. E uma das maiores virtudes de graça e de glória na vida do ser humano é quando você ganha uma alma para Jesus e cuida dela. Isso é uma honra, é um privilégio para nós. Aleluia. É por isso que nós devemos termos equilíbrio para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a cada um de vocês, curve as vossas cabeças e vamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça e o conhecimento para vivermos uma vida digna. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro tinha essa experiência. O que o jovem fez foi retirar triste, foi abandonar o reino de Deus, foi abandonar o Filho de Deus. Tem muita gente que mente para possuir bens materiais. Existem muitas pessoas que roubam para possuir bens materiais. Tem muita gente que furta. Que existe diferença de furtar para roubar. Roubar, você destrói uma parede dessa, uma porta e entra, você arromba tudo e rouba. Furtar é quando a pessoa chega no céu, na sua casa de mansinho, você vê um dinheiro lá, ele pega de fininho aqui assim e põe no bolso como se fosse dele e vai embora. Isso é furtar. Mas todos que roubam e furtam não terão direito na vida eterna, porque foi Jesus Cristo que disse: não faça isso. Os discípulos preocuparam um pouco. Falou: Jesus, espera, eu queria fazer uma pergunta para o Senhor, Jesus. O que será de nós? Se esse camarada tem dinheiro, vai para o inferno, o que será de nós? Nós não temos nada. Aí foi a hora que Jesus disse: olha, não preocupa com isso não, que aquele que deixar mãe, deixar pai e por amor de mim, olha, eles vão possuir além, mas tem que ser por amor a Jesus. Se for por amor a Cristo, você tem a vida eterna. Mas se for por amor ao seu bolso, ao seu dinheiro, à sua casa, ao seu terreno, você infelizmente está no lugar errado. Nossos corações têm que estar cheios de Deus. Os nossos corações têm que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Para que possamos ter equilíbrio e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado aqui pelo diácono Roberto, obrigado pela sua esposa Adilza, obrigado por essa família, Jesus, obrigado pela nossa missionária Beth, obrigado pela vida da sua filha, da minha esposa, da minha sogra. Olha agora para minha avó Chica, Senhor, abençoa minha avó, meu Deus, cobre a minha avó com teu sangue, livra ela de toda enfermidade, dê para ela paz, graça, para ela viver muitos anos e ver netos, bisnetos, tatataranetos e assim sucessivamente. Esse ano ela vai completar 100 anos de vida, meu Pai. E eu ainda continuo te pedindo: dê saúde para ela, dê força para ela. Abençoa minha mãe que se encontra num momento delicado, difícil. A minha mãe muitas vezes anda um pouquinho, ela cai, Senhor. Ela sente tonteira. Deus, aquela enfermidade que ela foi medicada de H. pylori, Deus, cura, tira essa enfermidade, tira essa bactéria, elimina essa enfermidade da minha mãe, Senhor. Conceda saúde para minha mãe. Nós queríamos tanto que ela estivesse aqui conosco, adorando o seu nome. É a companheira que nós temos, meu Pai, de poder estarmos trazendo aqui para viver esse momento gostoso da sua palavra, ouvir a sua palavra, viver a sua palavra.
mas a enfermidade levou ela a ficar dentro e deitada numa cama. Cura minha mãe, Senhor. Liberta, transforma minha mãe. Eu te peço com todo o meu coração, meu Pai. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Esses jovens que louvaram aqui, Senhor. Ah, meu Deus. Eu creio na sua misericórdia. Eu creio na sua bondade, Senhor. Eu sei que o Senhor vive. É o que Jó dizia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu creio na sua graça, Senhor. Foi por isso que o Senhor disse para nós: ide pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. E esses sinais seguirão aos que crerem. Eu creio, meu Deus, que o Senhor pode curar a minha mãe. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode ir lá agora na vida do pastor Cardoso e curá-lo. Eu creio, Jesus. Eu creio. Visita cada um dos teus filhos. Visita, Senhor, cada um dos seus filhos. E essa pessoa que está nos ouvindo agora, cura, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta dos vícios do cigarro. Liberta dos vícios da prostituição. Liberta dos vícios dos furtos e do roubo. Liberta, Senhor. E escreve o nome desta pessoa no livro da vida, para quando o Senhor voltar a achar fazendo a sua vontade. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus te abençoe.